Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, iniciando 2022. Gente, mas que confusão é esta? Ainda me vem com vídeo com gripe, com não sei o quê? Gente, chove, chove. São Paulo, hein? Que confusão. Mas vamos lá. Hoje, para nós, é um dia de festa, porque a gente vai aprender muitas coisas importantíssimas para a saúde, para a felicidade dos homens. E qual é a mulher que não quer um homem saudável e feliz, não é mesmo? Partindo do pai, dos filhos, dos irmãos, do namorado, todos os homens a gente quer super legal na vida, né? E aqui nós estamos com um jovem homem especialista num assunto que vai ser muito importante para os homens e nós mulheres vamos ficar escutando quietinha para aprender também. Vamos lá. Hoje a nossa entrevista é com o Georges Manchuk Neto. Ele não quer que eu chame de professor, nem doutor, nem de nada. Ele quer que seja amigo da gente, tá certo? Então vamos lá. Muito obrigada pela sua participação, pela sua simpatia e acolhida. E estamos muito honradas e vamos aprender muito com o senhor hoje, com certeza, tá? É uma alegria mesmo. Então, deixa aí para os seus cumprimentos, as nossas internautas, os nossos internautas, e depois eu quero saber mais sobre a sua formação acadêmica, pode ser? Claro, claro. Depois a gente conversa mais sobre as formações. Uhum. Eu agradeço muito estar aqui também, o seu convite, Beth, e agradeço as pessoas que estão nos assistindo. Espero poder contribuir com esse ensinamento, com as práticas de mindfulness e com as coisas que eu venho aprendido durante esses anos também. Agradecido pelo convite. Mas para nós é uma honra e aprendizado. Sempre aprender é importante. Bom, agora vamos lá. Vamos começar pela sua especialização principal, na qual o senhor atua profissionalmente. Qual é que você quer destacar? Olha, eu atuo na clínica, né? Então eu sou psicólogo clínico, analítico, tenho uma base junguiana, né, de análise. E junto com a base junguiana, eu utilizo técnicas corporais, né? Então, uma das técnicas corporais que eu utilizo bastante é o mindfulness, que hoje a gente vai explorar mais aqui. Uso também a hipnose nas práticas clínicas. Uso também partes assim de como ativar o corpo, que aquela parte não verbal, né, que a gente muitas vezes não usa numa análise tradicional. Então eu faço uma análise junguiana e vou complementando com outras características, outras ferramentas também. Certo. Não tenho muito conhecimento de muitos instrutores de mindfulness. O que o senhor tem a dizer a respeito desta sua formação? No total, quantas horas teve que estudar, aulas, tempo, enfim? Ah, maravilha, boa pergunta. Então, para que a gente seja um instrutor de mindfulness, né, nós damos esse nome, essa nomenclatura de instrutor, pois nós somos uma ferramenta para o outro. E para que possamos ser uma ferramenta segura para outra pessoa, é importante que nós possamos fazer a nossa prática pessoal de aprofundamento em mindfulness. Então, primeiramente, para a pessoa ter o primeiro contato com mindfulness, há uma necessidade de fazer um curso básico de 8 semanas, que a gente chama de curso introdutório ao mindfulness. Inclusive, eu dou esse curso regularmente também, e depois no final eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente primeiro precisa fazer um curso introdutório, que dura 8 semanas. E por que 8 semanas? Porque 8 semanas que a gente consegue perceber mudanças também no nosso cérebro, uma mudança, vamos dizer, mais plástica do nosso cérebro, mudanças no comportamento. Muitos artigos científicos mostram isso, que após 2 meses de práticas consecutivas de mindfulness, muitas coisas começam a mudar no nosso comportamento. E depois a gente também discorre um pouquinho mais sobre isso. Depois dessa prática, depois de fazer o curso de 8 semanas, a gente precisa de no mínimo 6 meses de prática pessoal, que são as práticas do próprio curso, onde a gente aprende coisas do curso e a gente vai praticando 6 meses. E depois desses 6 meses, a gente está apto a fazer um outro aprofundamento, que seria o módulo 2, para se tornar um instrutor de mindfulness. E nesse módulo 2, a gente passa por 2 retiros, cada um de 1 semana. Então a gente vai para um lugar, ficamos 1 semana praticando intensamente os ensinamentos do mindfulness, né, as teorias, as práticas, discussões, enfim. Aí a gente fica mais 6 meses praticando e tudo isso que a gente aprendeu e ficamos depois mais 1 semana imerso
em outro retiro para aprofundar e fechar toda essa ferramenta. Aí sim, nós seremos instrutores de Mindfulness. Ou seja, leva pelo menos 1 ano de estudo e dedicação, de prática, para que uma pessoa possa se tornar instrutor de Mindfulness, né, e ter esse conhecimento também para poder ajudar as pessoas. Nossa, quanto aprendizado, gente. Olha aí, começando bem o ano novo, não? Mas agora vamos pensar assim. Primeiro vamos pensar nos primeiros passos, né? Aí os homens escutaram isso, assim como nós mulheres, ficam, que interessante. Mas e agora? O que é esse método na condição aplicado para o dia a dia? Vamos por ainda não pensando num atendimento clínico, não pensando numa condição de instrutor, né? Isso Uhum. serve para mim no dia a dia. Vamos lá, com a pessoa pensando, né? Tem exigências profissionais, culturais, religiosas. Como é? Que tipo de pessoa pode dizer assim, não, eu vou lá e vou aprender e vou fazer? Muito bem. Pode, não pode? Ter idade, não tem idade? Qual é o critério? Olha, ele tem pouquíssimas restrições, tá? A prática. Ela tem algumas restrições para algumas pessoas que têm um transtorno mental mais grave, né? Então, nesse caso, pode haver algumas restrições ou um protocolo diferenciado para essas pessoas. Mas, em geral, pessoas que não têm um problema mental grave, serve para todo mundo. Serve não seria bem a palavra, mas todo mundo pode utilizar, né, e praticar mindfulness no seu dia a dia. Então pode ser uma senhora, pode ser um jovem, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Todos nós podemos praticar. E você fez uma ótima pergunta. Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Né? Como que a gente traz a prática de mindfulness para o dia a dia? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho o que é mindfulness para as pessoas entenderem e como que a gente vai utilizá-la no dia a dia, né? Perfeito. Mindfulness é uma palavra que vem da língua inglesa, que significa atenção plena ou consciência plena. Ou seja, é uma forma de como que nós estamos no momento presente. Ou seja, mindfulness, a gente vai habilitando a nossa mente, vamos treinando a nossa mente para estar no momento presente, fazendo o que quer que você esteja fazendo nesse exato momento. A questão de a gente ter um treinamento, de ter o módulo, né, de treinamento de 2 meses, de passar por retiros, é porque a gente vive hoje no dia a dia, eu diria até como zumbis, hipnotizados, né, com o tempo, e ludibriados com esse tempo. O que isso quer dizer? Que, de alguma forma, a mente das pessoas, da maioria das pessoas, isso de forma científica, elas não estão no presente de fato. A mente, ela vive preocupada com o passado, vive preocupada com coisas que ainda, né, que já aconteceram. Contas que eu tenho para pagar, um ressentimento de um casamento, né, coisas que aconteceram e já foram embora. E então imagine o tempo que não é gasto pensando nessas coisas e não só pensando, sentindo também essas coisas. Porque quando a gente pensa, a gente associa as chavinhas do nosso sentir. E nós sabemos, psicólogos, ou não precisa ser tão psicólogo para saber, que quando nós pensamos algumas coisas, o que acontece com o nosso sentimento? Ele aflora também, aí vem os hormônios, aí vem as emoções, aí vem as sensações. Isso pode acontecer também no futuro. As pessoas que ficam preocupadas em excesso, que têm medos, que têm fobias, porque estão com a mente pensando em coisas que ainda não aconteceram. Os medos, eles estão ligados, os medos que são irreais, claro, né? Não medo real, mas um medo irreal, ele é muito caracterizado por isso. Então eu diria, Beth, que quando nós praticamos mindfulness e atenção plena, no meu ponto de vista, a gente resolve, por média de 80% a 90%, distúrbios psicológicos. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que está acontecendo nesse momento, e não o que a mente está te colocando em outras circunstâncias. Então, assim, praticar mindfulness, a gente está falando de saúde mental, de estarmos realmente cuidando dessa saúde mental, cuidando, né, da nossa atenção, da nossa atentividade nesse momento presente. Na verdade, agora voltando na tua pergunta, para eu responder ela, todos nós somos mindfulness. A criança, ela já nasce mindful. Ela já nasce com essa característica
do quê? De estar explorando o mundo que... Né, quem tem neto, criança pequena, sabe como é que é. A criança está sempre tocando alguma coisa, ela tem curiosidade com a comida, né, com o alimento. Ah, mas isso é gostoso, não é? Então, a criança, ela não tem tanto a mente preferencial igual do adulto. Não gosto disso, aquilo me agrada mais. Tudo isso gera aqueles rejeições por algumas coisas, né? Quer dizer, a mente preferencial faz a gente selecionar muitas coisas, né? Se tornamos aqueles adultos chatos, né? Então, assim, e por isso que o mindfulness é o resgate desse lugar de autenticidade, de uma aceitação do que está acontecendo, do jeito que as coisas são. É uma aceitação incondicional do momento presente. Nós já somos mindful, mas como eu falei, como nós estamos... A maioria das pessoas que vivem em cidade grande, que tem uma vida corrida, elas estão hipnotizadas pelo tempo, elas estão perdidas nesse tempo e se perderam da própria essência delas, que é mindful, que é estar presente, que é o quê? É sentir um banho quente na pele, é sentir o aroma do sabonete enquanto se está tomando banho, é sentir o aroma do shampoo, é sentir você massageando a sua cabeça enquanto você está lavando o cabelo. É uma coisa muito simples e natural ser mindful. É estar realmente sentindo, abrindo os seus sensores para o que está acontecendo nesse momento. Então, tomar um banho, é tão gostoso você poder sentir o teu corpo, poder sentir se a temperatura da água está agradável, poder sentir se você também está com algum desconforto ou alguma dor que está te incomodando. Qualquer detalhe, pode ser no banho, né? O banho é um exemplo, mas, por exemplo, enquanto você está lavando um prato, por exemplo. Eu costumo dizer, se você está lavando um prato, mas pensando em outra coisa, então você não está sendo eficaz o suficiente para lavar um prato. Porque você precisa estar ali prestando atenção, precisa não, né? Mas estar aberto, prestando atenção no detergente, prestando atenção na esponja, na temperatura da água que está, ou aquele prato. Tudo isso faz parte do momento presente. Então, o mindfulness ele é muito mais simples do que a gente imagina. Porém, a nossa mente, muitas vezes, ela não está mais condicionada a viver esse momento. Ela está condicionada a viver o quê? Ah, eu estou atrasado, eu preciso chegar em algum lugar, eu estou... Né? Quer dizer, a mente está sempre divagando para vários cantos. Então, assim, no dia a dia, a gente tem muitas formas de praticar mindfulness, muitas formas, né? Que é sair do piloto automático, inclusive. Desse automatismo, de fazer sem saber o que está fazendo. Né? Tem pessoas que pegam o carro e vai para algum lugar que aí se lembra que não era para onde queria ir para um outro lugar, né? O piloto automático, sabe? Vai para um lugar que está condicionado, aí fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir para lá, né? Para outro lugar. Então, assim, isso são coisas que mostram que a vida está no automático, sabe? Assim, a pessoa está fazendo a mesma coisa, ou ela imagina que é a mesma coisa, e de uma forma robotizada, automatizada, né? E quanto que as pessoas não fazem isso o dia a dia, sabe? De tomar aquele cafezinho e achar que é sempre o mesmo café que ela está tomando, ou o mesmo pão com manteiga. Então, essa é a provocação. Será que é sempre o mesmo café? Será que é sempre o mesmo pão com manteiga que você degusta no café? Será que é sempre o mesmo banho que você toma? É tudo igual? Né? Agora, quando o senhor fala em retiro, né, é interessante, tem algumas pessoas que podem associar como algo religioso, né? Tem muitas religiões que tem o retiro, né? As orientais e tal. Não tem nada a ver, né? Esse retiro é um momento de dedicação apenas ao aprendizado, à prática, seria isso? Perfeito. Mindfulness, ele é laico. Ele foi criado em 79. O Jon Kabat-Zinn trouxe para o Brasil, né, a técnica de mindfulness. Ele é um biomédico. E mindfulness, ele não tem um cunho religioso, tá? O mindfulness puro, esse mindfulness que a gente aprende para aplicabilidade do dia a dia. Ele não tem cunho religioso. O mindfulness são técnicas para estarmos presentes, né? Então, para que a gente possa desenvolver essa atentividade, as nossas partes sensoriais mesmo, né? Tanto da visão, das papilas gustativas, tem o mindful eating, de escutar os sons. Então, tem muitas coisas. Tem o mindfulness que a gente faz caminhando. Então, mindfulness a gente aprende de várias formas, né? Pode ser feito sentado, caminhando, deitado,
conversando com você nesse momento, estou praticando mindfulness. Eu estou olhando para você, eu estou olhando aqui para o meu celular, eu estou aqui presente nesse momento, né? Isso é mindfulness, é estar notando o que está acontecendo. Ok. Agora veja bem, você falou de vários benefícios, né? Praticamente assim, saúde física, biológica, me parece que teria uma parte psicológica que vai melhorar. Mas vamos pensar assim, melhora no trabalho, melhora na vida sexual conjugal, por exemplo. Tantos casais em conflito, né? Às vezes os homens estão zangados por aí com as mulheres, com as crianças. Não sei o que está acontecendo no momento, se é a tragédia da pandemia, do isolamento, né? Mas as notícias ultimamente estão bastante graves. Sim, então o que acontece? O Mindfulness, ele foi criado, esse protocolo de 8 semanas que nós usamos, ele foi criado exatamente para a redução de estresse, que é MBCTR, que é Mindfulness baseado na redução de estresse, tá? A gente pode pensar que a maioria das doenças psicológicas, elas são associadas ao estresse, tanto as físicas também, muitas doenças. Começam por uma situação estressante, como a que a gente está passando hoje com o Covid, né? E nas relações de trabalho também. Então, como que Mindfulness pode ajudar as pessoas a se relacionarem melhor consigo mesmas e com o próprio trabalho? É uma ótima pergunta. Por exemplo, se a gente está numa reunião e aí o diretor ou um supervisor está falando alguma coisa que não é diretamente com você, mas tem a ver com o seu trabalho e você precisaria estar atento a essa reunião. Mas se você está na reunião pensando em outras coisas ou não está escutando, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer? Essa reunião acaba e você não absorveu bem o que aconteceu nessa reunião. A pessoa te pergunta, mas o que você anotou os pontos importantes, entendeu? Um colega te pergunta e você fala, mas eu esqueci, eu não sei o que aconteceu na reunião, né? Acho que eu esqueci o que aconteceu. Então, uma das coisas do estresse que podem acontecer é a memória prejudicada, dentre muitas outras coisas. Mas não é só a questão do estresse, é a falta de presença naquele momento, né? Então, se a pessoa tem uma prática mais atenta e refinada de meditação, de mindfulness, ela pode direcionar a mente dela para estar presente naquele momento. Porque se você não está presente, você não é uma pessoa confiável no seu trabalho. Você pode cometer o quê? Equívocos. Ai, mas eu esqueci de mandar aquele relatório, eu esqueci de mandar o e-mail para fulano, e outras coisas mais. Então, prejudica muito a atenção, a atentividade, se a pessoa não está atenta realmente. Com o Mindfulness, a gente vai treinando naturalmente o quê? O foco, a atenção. Então, se você está focado no que está acontecendo, você tem muito menos riscos de ter prejuízo no trabalho, de fazer alguma coisa errada, por exemplo. Uhum. No momento que o senhor falou do trabalho, mas também no momento que a pessoa consegue ter esse tipo de concentração em si mesma, muitas vezes, o que está fazendo, o que está percebendo a influência disso em si mesma, vamos dizer, né? Vai provavelmente trazer essa saúde psicoemocional que o senhor está falando e também essa condição, digamos, amorosa sexual, né? Seria, tanto pode ser conjugal do dia a dia, mas com a afetividade, digamos assim, né? Isso vai melhorar bastante na vida das pessoas quando ela aprende a fazer esse tipo de concentração, vamos por assim. Com certeza, né? O que acontece? Quando a gente algumas pesquisas científicas mostram que quando a gente pratica mindfulness, pelo menos há dois meses, que é um curto período, começamos a desenvolver maior o quê? Empatia. Ou seja, começamos a perceber mais as necessidades dessa outra pessoa e não só a nossa. Além de perceber a nossa, que isso é muito importante, né? Perceber quais são as nossas necessidades, a gente começa a perceber quais são as necessidades dessa outra pessoa. Que aí a gente entra nessa questão da relação conjugal, de perceber os limites de um, os limites do outro, o que faz bem para um, o que não faz bem para o outro. Ou seja, é possível você perceber se você está agradando ou não o seu parceiro. Entende? Você entra num campo mais sensível da percepção, simplesmente de perceber o que está acontecendo. Então, o mindfulness, ele traz essa sensibilidade à tona, na pele, inclusive. E tanto para as relações também conjugais, amorosas, sexuais,
pois faz com que você talvez não tenha tanta pressa, você já foi, ali tem uma relação e pronto, acabou, né? Como um alívio de estresse, por exemplo. A relação sexual não deveria ser um alívio de estresse masculino, né? Uma masculinidade mais saudável, a inter-relação é se relacionar, é a troca, né? Então, ao mesmo tempo que você está dando, você está recebendo. Então, será que essa troca ela está equilibrada entre você e sua esposa, né? Entre os cônjuges aí? Então, o mindfulness traz essa percepção de como que essas coisas podem se ajeitar, né? Que eu acho que é um fator complexo mesmo, que tem a ver com, né, com a conversa, com, né, poder falar, poder se permitir tá na relação, trocar. Então, o mindfulness ele vai trazendo essa abertura, essa curiosidade também. Da mesma forma que eu falei da criança curiosa, o homem também pode praticar isso com a mulher dele, ser uma criança curiosa com essa mulher, sabe? Perceber o cabelo dela, tocar o cabelo dela, perceber se tem alguma coisa que ela gostaria de diferente naquela noite, sabe? Qualquer coisa que pode mudar no sentido de trazer novidade para esse momento presente. Então, mindfulness também vai abrindo a criatividade na relação conjugal. Eu compreendi. Então, é interessante porque a forma como o senhor está colocando também mostra a importância do bom humor nas relações de todas as formas. Pode ser com a pessoa da família, né? Pode ser com um empregado doméstico ou no trabalho, assim como é na parceria conjugal, dependentes, né? Sendo marido e mulher, como você está colocando. E eu entendo assim, independente da idade também, não é? E se é uma relação, digamos assim, temporária ou contínua, seja como for, vai ter um desenvolvimento psicoemocional que vai fazer com que a pessoa seja mais feliz e possa proporcionar mais felicidade para o outro. É isso que o senhor quer dizer? Com certeza, né? A felicidade, ela está embargada antes disso em você ter o quê? Tranquilidade nas relações. Consequentemente, vai levar à felicidade. Mas a felicidade genuína, ela acontece quando nós estamos presentes, quando você pode sentir o cheiro da terra molhada, a umidade, né, das plantas, essa coisa que é tão simples. E assim, você está com a mente serena, com a mente plena naquele momento. Né? As pessoas sentem essa percepção sua. Então, a pessoa que pratica mindfulness, por exemplo, tem muitos maridos que chegam em casa estressado, cansado do trabalho e descontam na mulher alguma coisa que deu errada no trabalho. Coitada. Exato, mas tá muitas, né, ou violência doméstica, muitas coisas acontecem nesse sentido. Então, ele pode ter uma postura diferente. Se ele começa a praticar mindfulness, esse homem, por exemplo, as pessoas que estão em volta dele vão perceber grande mudança. Isso acontece muito nos meus cursos. Às vezes a própria pessoa não percebe a mudança dela, mas os outros, a família percebe e fala: nossa, como você está mais calmo, como você está mais tranquilo. E isso traz o quê? O que a gente chama da gestão das emoções. Porque a prática de mindfulness faz com que a pessoa não seja tão reativa às situações. A reatividade, sabe, de ser uma pessoa que agride, que fala alguma coisa que não gostaria. E uma vez que a flecha foi atirada, não volta mais, né, Beth? Então, por isso que você poder perceber antes de falar, poder se conter um pouco antes de falar, encontrar esse equilíbrio emocional. Isso traz muitos ganhos para as famílias, para as relações interpessoais, para uma qualidade mental de vida. Agora, recentemente teve uma promulgação de lei aí, não é? Que aumenta bastante as penas para os homens quando eles têm agressividade com as mulheres, independente a conjugal ou não, né? Porque Uhum. a perseguição, como dizer, do Estado, né? Que eles falam? Eles dizem que a pessoa fica lá, ou no campo cibernético, ou pessoal, seja o que for, o indivíduo encarna na vida de uma mulher e fica perseguindo, né? Entende? Que eu não sei aonde ele quer chegar, porque ele quer toda a atenção para ele, como se fosse a mulher não tem mais vida. Teria que parar e ficar adorando ele num pedestal, vamos dizer assim, né? Não conseguindo isso, parte muitas vezes até para a criminalidade. Romper o trabalho dela, estragar as relações, né, de amizade dela, Uhum. roubos para poder ficar com coisas que são dela com ele, né? Quer dizer, são perturbações já graves, né? Sim, sim. E isso traz um grande dano emocional nas mulheres, e saíram recente duas leis muito interessantes nesse campo.
sabe? Tanto na punição, né, da perseguição, que é cibernética ou não, enfim, e tem psicólogos e advogados, juristas, dizendo que essa pessoa que faz isso é um psicopata. Não é uma pessoa normal que fica fazendo isso, tá? Mas que o abalo emocional nas mulheres é muito grande, esse tipo de procedimento. Com certeza, sim. Pode ser um distúrbio, sim, de personalidade, né? Caracterizado primeiro como um abuso, né? Porque a pessoa, quando começa a passar desses limites, ela já não consegue mais enxergar o outro, né? Então, né, quer dizer, ela pode ser um psicopata, pode ter um transtorno narcisista de personalidade, enfim. E realmente caracteriza-se abuso, né? Então, tem muitos casos que os homens abusam, sim, manipulam as mulheres em relação a isso, né? E aí o dano na mulher é muito grave, né? Já que o senhor Com fala em certeza. psicologia, né? Saiu punição a mais, inclusive, não só pelos atos que o homem faz, mas também, né, pelo dano causado emocional, quer dizer, aumenta a pena, né? É uma violência, claro, né? É uma É, violência psicológica, emocional, sem dúvida, né? Onde a mulher muitas vezes se vê em cárcere, né? Porque às vezes ela não consegue sair de casa. é, Então é uma situação bem complexa mesmo. muito pouco se fala em cárcere privado, mas o cárcere privado não é só familiar. Uma pessoa, por exemplo, homem ou mulher, que esteja sendo perseguido por questões, digamos, de concorrência desleal, em que ficam cercando a pessoa para poder exatamente ela não produzir, vamos dizer assim, tá? E se apropriarem do que é dela, né? Com oferta clandestina a mais, vamos supor assim, né? Então, esse tipo de procedimento acaba mantendo a pessoa dentro do habitat dela, às vezes não consegue nem sair para pedir socorro, né? Isso também é cárcere privado. Muitas vezes as pessoas não se dão conta da gravidade disso, que são crimes inafiançáveis, né? De direitos Uhum, humanos mesmo. Mas sim. o que eu aprendi com o senhor hoje foi muito legal, mas tem uma parte aqui que fica me... Pergunta. Em média, assim, né? Percentual grande, os homens não cuidam da própria saúde, né? Gente, eu faço parte da luta do Dia do Homem, Dia Estadual do Homem, Dia Nacional do Homem, né? E as pessoas dizem, você, qualquer negócio que está agora defendendo o homem. Digo, gente, eu nasci de homem, eu tenho filho homem, estou casado com homem, qual que é o problema? Tenho um monte de irmãos homens, né? Então, eu dizia assim, o homem, ele precisa ter a campanha, porque senão ele não se dá conta que ele tem que ter exames de rotina, que ele tem que ter o cuidado também do check-up anual, essas coisas todas. E é interessante que agora, né, nós temos o Novembro Azul, temos um monte de campanhas aí, né? Uhum, sim. E que é muito bom, por sinal. Mas, mesmo assim, observando homens mais velhos, né, não tão jovens ainda como você, mas, por exemplo, aqueles que estão na faixa de 50 anos por aí, eles não vão fazer os exames de rotina, que é uma coisa impressionante, né? Na hora que mais precisariam. Nós temos também um índice muito alto ainda de homens com vício em álcool e outras drogas, né? Nós temos um vício muito grande dos homens, né, em não fazer as dietas necessárias. Eles querem comer aquelas comidas gordurosas que vai lá no restaurante, lanchonete, quanto mais tempero, mais gordura, mais não sei o que, não é mesmo? Aí vai comer um churrasco, não, tem que ser bem gordo, não sei o quê. Então vamos pensar um pouco assim, nessa situação que nós estamos vendo, do homem não cuidando da saúde dele, independente de qualquer idade, ele não está cuidando da qualidade Sim. de vida dele. Eu acho E que se. o Uhum. primeiro passo é o mind, para ele ter essa consciência, ele vai mudar isso. Tem Vai. como? O mindfulness ele possibilita sim uma tomada de consciência. Por quê? Quando a gente pratica mindfulness, você se dá conta de que existe um organismo involuntário acontecendo, independente da sua vontade. Então, quando nós estamos praticando, existe um coração batendo, um pulmão funcionando, um rim também funcionando, existem células nascendo e morrendo, sangue circulando no teu corpo e por aí vai. Uhum. Então você começa a perceber que a vida está acontecendo no teu corpo, independente de você fazer qualquer coisa. Esse é um ato de autocompaixão. Então, a autocompaixão, ela tem a ver com autocuidado. O mindfulness, ele vai abrindo a compaixão não só com os outros, mas primeiro conosco, de você perceber que existe um organismo vivo aqui dentro, pulsando sangue.
E o que você vai fazer com esse organismo? Então, com o passar do tempo, a prática de mindfulness, você começa a perceber exatamente que tipo de alimento te faz bem ou não. Você até pode continuar comendo alimentos gordurentos, mas você começa a perceber se isso te faz bem ou não. Porque se você comeu lá uma picanha e aquilo te dá uma azia, um mal-estar, você vai continuar repetindo esse comportamento. É uma escolha, né? Você vai aprendendo com as suas escolhas. Então, mindfulness, ele vai te deixando mais perceptivo de explorar o que te faz bem ou não. E aí a escolha é sua, a consciência é sua. E da mesma forma, quer dizer, o autocuidado de forma geral, né? As pessoas mais antigas, os homens mais antigos, vêm de uma outra cultura, né? No sentido, né, de outra geração, quer dizer, não de outra cultura, mas de outra geração, que antigamente não se cuidavam muito. E hoje a nossa tecnologia está mais avançada, o que permite mais acesso aos cuidados médicos, né, do que antigamente. A questão deles não irem no médico tem a ver com a falta desse autocuidado, de ficar se largando, né? E eu acho que essa é uma questão. Realmente, a gente colocar uma coisa de fora para dentro é importante, que são as campanhas. Elas ajudam. Eu concordo. O mindfulness, ele busca de dentro para fora. Então, ele automaticamente vai começar a se conscientizar. Ele não vai no médico porque tem Novembro Azul, ele vai no médico porque ele sabe que ele está prevendo, né, ele vai fazer uma coisa preventiva. E não só quando tem uma dor imensa e por aí vai. Então, é realmente a sensibilidade com ele. Ele começa a gostar mais de si mesmo, né, com a prática de mindfulness. É uma coisa natural. Isso é uma coisa natural. Né, gostar de si mesmo. Né, gostar de se cuidar é natural. Agora, a questão do álcool e drogas, ela tem várias questões, né? Álcool e drogas, porque o álcool, ele te tira de si mesmo, ele te tira desse centro, né? Ele te coloca para fora desse lugar. Então, quando a gente faz práticas de meditação, a gente volta para esse lugar interno, para nossa casa interna. Eu acredito que quanto mais a gente está voltando para casa, menos necessidade de buscar coisas fora no sentido de alienação. Né? É claro que o consumo excessivo e abuso de entorpecentes pode ser que porque a pessoa já tem uma depressão, pode ser que ela já tenha alguma questão por trás disso e está usando também álcool para lidar com frustrações, por exemplo. Porém, se a gente consegue lidar de uma forma consciente com as nossas frustrações, isso tende a ter o quê? Um alicerce emocional. Né? Você conseguir enfrentar as suas situações que acontecem no dia a dia, as frustrações. Às vezes você não ganha o quanto gostaria, sua mulher passa com alguma questão financeira ou de saúde, enfim. É enfrentar as situações da vida, isso é maturidade. Né? Então, a maturidade a gente vai adquirindo também, tanto com mindfulness, com autoconhecimento, né? Sem precisar, vamos dizer, compensar com outras coisas, né? Ou com comida em excesso, com os excessos de forma geral. Mas, professor, existem também alguns exercícios, digamos assim, físicos que tenham que ser feitos, porque aí teria limites para as pessoas, por exemplo, com problema de deficiência de marcha, por acidente, ou deficiência por natureza, né? Também essas pessoas que estariam com a saúde biológica abalada, vamos supor, sei lá, pós-derrame, pós-infarto, né? A gente poderia ter. Temos aí outros casos que os homens estão fazendo bastante ultimamente, é a cirurgia bariátrica, né? Enfim, aí isso também dá uma movimentação de coluna naquela retirada lá. Nem todo mundo vai poder fazer todos os exercícios, né? Existe algum exercício especificamente, ou apenas, vamos dizer assim, ficar zen, bonitinho, em onda lá, como é que é? Vamos contar aí. O zen, né? Então, o importante é que a pessoa vai encontrando conforto no próprio corpo dela. Né? Existem, sim, algumas posturas que você se mantém por mais tempo, que são sentadas, com a coluna ereta, que é uma postura de meditação. Mas existem também arranjos, quer dizer, é possível fazer deitada a prática. Então, se a pessoa está com uma dor na coluna muito forte, você pode fazer uma prática deitada. Ou uma prática caminhando. Não precisam ser... os exercícios de mindfulness não são vigorosos, assim, que vão... Né, são coisas muito... São movimentos sutis com o corpo. A maioria das práticas são sentadas mesmo. É sentar numa cadeira, com os pés no chão, e treinar a atenção e perceber a atenção onde é que ela está. Exatamente para que a pessoa não vá ser levada por todas as sensações e pensamentos. É perceber, está ali treinando a mente.
para estar plena, para estar presente. Então, por isso é viável para muitas pessoas, mesmo quem está numa cama de hospital, quem está passando por situações difíceis, podem praticar mindfulness. E, inclusive, devem praticar, porque ajudam muito a lidar com situações adversas nesse momento, né? Olha, eu realmente achei muito interessante. A conclusão que eu chego né, eu não vou falar aqui para os homens, porque a gente está falando para os homens. Eu sei que as mulheres sempre dão as espiadinhas delas também e vice-versa. Mas me parece que dá para ficar mais bonito, né? O que você acha? A pessoa vai fazer exercício e fica mais bonita, mais charmosa ou não? Olha, dizem que a prática de mindfulness, com o passar do tempo, rejuvenesce. Então, Exatamente por quê? Porque a gente não lida tanto com estresse, então a aparência vai rejuvenescendo. Com certeza você vai ficar mais bonito rejuvenescendo, né? Assim, ficar com a pele mais corada, ficar com, né, um tônus mais ativo, porque isso tem a ver com algo interno também, a beleza, não só externo, mas se o interno tá bonito, vai refletir no externo também. Se você está se sentindo bem com o teu corpo, com o momento que está acontecendo, seus olhos vão brilhar. E as pessoas sentem isso também. olha aí, homem, se vocês não forem fazer, as mulheres vão ficar mais bonitas que vocês. Tá na hora de começar a se cuidar, não é? É, Mas, com doutora, eu certeza. aprendi bastante, juro. Olha, foi legal pra caramba, muito bom. Aprendi mesmo, aprendi de uma forma simples, né? Que a gente foi fazendo as perguntas bem fáceis, assim, para poder entender em todos os sentidos da vida, né? Não adianta. A gente faz, às vezes, umas conferências, a pessoa fala, mas a gente não consegue colocar aquilo na vida do dia a dia, não é? Então, Exatamente. E o colocar no mindfulness cotidiano, isso. exato. E o mindfulness é bem isso. Ele é para ser inserido no cotidiano, não é para ficar só com você, é para ajudar as pessoas de forma geral mesmo, né? Com certeza. Bom, eu agradeço muito, né? Nós já estamos encerrando pelo seu horário também. É, aprendi muito, sinceramente, com certeza todas as pessoas adoraram, vão passar para frente. Homens vão conversar com os outros colegas, amigos, vizinhos, sabe? A turma do futebol, da cerveja. É, Ai, pode ter que certeza. bacana, com certeza. Se eles quiserem, eu posso deixar aqui o meu contato de Instagram. Isso, isso. O meu, bom, é que eu tenho que escrever o meu nome, né? Georges Manchuk, o meu Instagram. Uhum. Mantchok, então Georges Manchuk, e me procurem no Instagram, deixem suas dúvidas ou comentários. Sempre tem o curso que é o Plenamente Ser, que são 8 semanas de mindfulness, e a gente aprofunda cada tema para que você tenha uma vida plena, saudável, equilibrada, tranquila e com boas escolhas também, né? E autocuidado, além de tudo. Eu acho que se dá o respeito para não fazer nada errado contra a esposa, a namorada, a vizinhança, eu não é. Porque quando a pessoa deve se dar conta que cometeu um erro bastante grande, deve ser muito triste a vida da pessoa. Aquela coisa de culpa, né? Ficar lá dentro, vergonha, não é verdade? Poxa, eu burlei a lei, eu fiz isso, eu prejudiquei Beltrano, não é? Então, eu acho que essa consciência que o senhor está dizendo que vai ter dentro do ser humano é formidável, é uma forma de ser feliz, até centrada, né? Então, Com certeza. meu Uhum. querido, eu vou estar publicando os seus contatos, viu? Pode ficar tranquilo. Mas você tem alguns livros editados? O que mais, assim? O que a gente pode saber mais da sua pessoa para divulgar? É nas redes sociais mesmo, né? O Instagram, no Facebook, né? As pessoas vão me encontrar nessas redes sociais que eu tenho postado alguns conteúdos, às vezes eu escrevo algum texto, faço algum vídeo. Então, eu vou postando esse tipo de conteúdo mesmo. Muito bem, muito agradecida mesmo. Deixa aí para suas despedidas, que dê um alerta final, assim, bem bacana, para o pessoal dizer, opa, lá vou eu, senão eu estou ficando como é que é? Atrasado na história, né? Então, quer dizer, vocês homens, se vocês querem realmente se sentirem mais bonitos, atraentes, mas dessa beleza interna, né, de autoestima, de gostar do próprio corpo, de si mesmo, e ter uma mente, o mais importante é ter uma mente tranquila, uma mente plena, né, uma mente assim, sabe, inabalável. O Mindfulness ele vai trazendo uma tranquilidade inabalável para esse momento presente. Então, eu convido vocês a virem conhecer o Mindfulness, virem conhecer o meu trabalho, entra lá no Instagram, e vamos junto. Muito bem, olha aí, homens, vamos lá. Eu estou
querendo ver se daqui mais uns 2, 3 meses ele chega aqui e conta todo o sucesso que ele conseguiu aí. Sair correndo, gente, porque olha, realmente essa pandemia estragou a beleza de todo mundo, e a dos homens também, viu? Vamos nos corrigir agora, né? Muito grata, professor. Eu sabia que o senhor era muito simpático, que veio com uma ótima indicação, né? E realmente o senhor tem uma comunicação muito favorável, muito acessível, né? E traz a condição do entendimento para todas as pessoas, independente da condição cultural, né? Eu acho que a comunicação correta é essa como a sua, que todos, independente de formação acadêmica, entendam o que está sendo informado, né? Sou muito grata, muito mesmo, foi uma grande oportunidade, uma aula, né? E, gente querida, vamos lá, né? Nós precisamos de homens assim, ponderados, equilibrados, bonitos, charmosos, carinhosos com as mulheres, sem ter nenhum tipo de bronca. Gente, o que é violência? Violência só destrói a beleza do homem, né? O valor dele. Tá bom? Eu agradeço muito, Beth, a oportunidade. Um grande abraço a todos que estão aqui nos ouvindo, assistindo. Aí um 2022 poderoso, assim, tem que ser aquele já arrebentar para compensar todo o problema anterior, tá? Muita Exatamente. Tchau, obrigada. Beth. Gratidão. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima edição. Vamos lá. Tchau.